sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, oh, oh. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim.
vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim, Deus, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Gostaria de pedir que você se colocasse em pé, por gentileza. Queria que você fechasse os seus olhos e nesse ambiente onde você ouviu sobre o amor de Deus, que você ouça, que você escute, que os seus ouvidos sejam abertos para a declaração maior de amor que você pode ouvir, que você procurou em tantos lugares e correu a tantas ocasiões, que é a declaração de amor de Jesus dizendo: eu te amo, eu entreguei minha vida por você, você importa para mim. Que essa noite você sinta o amor de Deus e que você queira conhecer esse amor, ir além das explicações, ir além da doutrina, ir além de um momento, de um espaço de culto, mas ir aos braços de Jesus nesse lugar onde está reservado só para você. Senhor, nós queremos experimentar esse amor. Senhor, nós queremos viver esse amor. Então, Pai, derrama sobre a tua igreja essa noite e que o teu povo sinta, que o teu povo receba e que o teu povo experimente aquilo que vem da tua parte. Não, ó Deus, fruto das nossas emoções, não fruto, ó Deus, da nossa intervenção, mas fruto do toque do teu santo e maravilhoso Espírito em nosso meio. Assim nós oramos e pedimos: fica conosco e revela o teu amor, porque nós queremos conhecer-te mais e mais, mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Vamos continuar adorando ao Senhor. Seja bem-vindo essa noite nesse lugar e que o seu louvor e a sua adoração possa chegar ao altar do Senhor. Boa noite. Essa canção agora que a gente vai cantar é uma canção nova, mas muito fácil. Ela é tão fácil que ontem a gente estava ensaiando e a Ayla do Renato, de 2 anos, já estava cantando a canção. Então, ela é muito, muito fácil. Tem algumas partes no refrão, mas a frase principal, eu acho que todos nós podemos cantar juntos, de todo o nosso coração, que diz assim, ó: levanto um aleluia. É muito fácil. Levanto um aleluia. De novo, vamos ensaiar. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Eu disse que era fácil. Agora canta com toda a intensidade do seu coração. Entregue o seu melhor para Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor com palmas. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais altos que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. Meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte vencida, o rei vivo está.
Cante mais alto, 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 na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos, cante mais alto, canções são altas para mim, cante mais alto, o céu vai guerrear por mim, cante mais alto, na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos, cante mais alto, canções são altas para mim, cante mais alto, o céu vem guerrear por mim, cante mais alto. e na tempestade Eu vou cantar alto e mais alto, eu vou girar. Das cinzas a fé se levantará, a morte vencida, o rei vivo está. E na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, eu vou girar. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Levanto um aleluia, 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 levanto um aleluia. Podemos dizer isso juntos? Levantarmos um aleluia. Eu vou contar até 3 e você vai dizer bem forte: aleluia. 1, 2, 3. Aleluia! Glória a Deus, aplauda a Jesus por essa noite. Que bom a gente poder levantar um aleluia, declarar: Deus seja louvado mesmo em meio às nossas tempestades. Antes de você se assentar, eu queria que você desse um abraço, pelo menos em 2, 3 pessoas que estão perto de você, dissesse: seja bem-vindo essa noite. Você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo. Que bom receber você online na nossa comunidade. Esperamos você aqui conosco também, celebrando fisicamente nesse lugar. Que alegria, irmãos, receber vocês aqui essa noite. Um privilégio a gente poder juntos declarar as grandezas, maravilhas de Deus e orarmos uns pelos outros. Essa é a proposta da Terça da Esperança. Nós temos o cartãozinho que sempre utilizamos aqui para que você possa começar uma campanha de oração, e no final da celebração você será convidado. Se você quiser começar hoje um propósito de oração, um pacto de oração, será convidado a estar conosco aqui para juntos orarmos durante 7 semanas, 7 terças-feiras seguidas. Deixa eu passar alguns avisos rapidamente para você. Estamos agora no final de ano chegando, dezembro já está aparecendo na nossa esquina. E olha aí, a decoração já ficou bonita, já estamos em decorações natalinas e estamos no último final de semana de novembro. E todo último final de semana nossas redes se reúnem. A rede Fruto Maduro para os maiores de 60 anos será nessa quinta-feira, às 13h30, aqui uma celebração especial para homens e mulheres que estão na melhor idade. E também nós teremos na sexta-feira o encontro de homens e mulheres, não é encontro de casados. Você homem e você mulher é convidado para estar conosco às 20 horas. E você que tem filhos e não tem onde deixá-los, a partir de 4 anos até 11 nós teremos estrutura e programação para as crianças de 4 a 11 anos aqui, tá bom? Então o encontro de homens e mulheres é
nessa sexta-feira agora, às 20 horas, e eu conto com você aqui conosco participando. Os jovens se reúnem no sábado às 19h30, atenção, horário, uma pequena mudança, às 19h30 os jovens estarão aqui para poder celebrar o DIP, que é o encontro mensal da galera acima de 17 anos, tá? Porque os menores de 17 têm a sua Last Night toda, né, na quarta-feira, e são convidados a estarem aqui conosco, os menores de 17 anos, às quartas, às 19h45. E no dia 7, queridos, de dezembro, tem um encontro marcado com o pessoal que está na escola de música. Então você, pai, mãe, tio, avô, que tem alguém aqui que participa da nossa escola de música, venha prestigiar nossa audição, que será no dia 7 de dezembro, será às 20 horas, e a entrada é 1 quilo de alimento, e você pode trazer aqui, depositar nesse lugar, para a gente poder auxiliar as famílias carentes também, tá bom? Prestigie esse evento. E atenção, você que é jovem e adolescente, a gente já está preparando para o ano que vem, porque já está aí, né? 2020 já está aparecendo, então a gente precisa se programar. Para ter uma programação, a gente precisa fazer alguns avisos bem antecipados. Você pode parcelar em até 4 vezes, você menor de 15 anos, tem um acampamento para galera de 11, 12, 13 e 14, de 11 também está convidado, sabia? Então faça sua inscrição com o Tanner já hoje, e se você fizer até agora no mês de dezembro, você tem desconto e pode parcelar em 4 vezes. À medida que você vai se aproximando do acampamento, perde o desconto e não pode mais parcelar, tá bom? Então 11, 12, 13, 14 anos, faça sua inscrição e garanta a sua vaga ali com o Tânia no final da nossa celebração. E a nós, pastor, e os jovens, nós, né, que eu me coloco junto, onde é que nós vamos? Bom, também tem, o deles é em abril, o nosso será em maio. Acima de 15 anos, você solteiro e jovem, é convidado já a se preparar e também para poder se programar para o pagamento. Não é um custo barato, mas também você pode se planejar, porque será um evento, né? Não é retiro de jovens, é um acampamento que será preparado para acima de 15 anos, vai ser uma festa maravilhosa, tá bom? Se prepara e procure o Tânia, que ele está responsável pelas inscrições. Antes de nós devolvermos nossos dízimos e ofertas, nós falamos que a fidelidade a Deus é uma marca daquele que nasceu de novo, porque se Cristo deu tudo na cruz, eu posso dar para Ele também algo do meu coração, e isso inclui também as minhas finanças. Hoje eu gostaria de convidar uma pessoa para dar um testemunho e compartilhar uma bênção nessa área financeira que ela recebeu e compartilhou comigo a semana passada. Eu disse, conte para a igreja, Aline, faz favor, eu queria que ela compartilhasse com você uma situação que ela estava orando, buscando a Deus e pedindo e suplicando a Deus a resposta dele. Graças a Deus essa resposta chegou há pouco tempo atrás. A graça e paz, irmãos. Eu estou um pouco nervosa, irmãos, porque foi difícil vir aqui. Como a gente não tem hábito, né? Mas o Senhor não pode deixar de ser honrado. Eu tinha uma causa na justiça, fazia 9 anos. E antes de eu vir para a igreja, eu já não tinha, assim, esperança. Depois que eu comecei a vir para a igreja, buscar o Senhor colocou no meu coração que para Ele nada é impossível. Para Ele nada. Para mim, eu já tinha perdido, mas quando eu comecei a buscar Ele colocou no meu coração, eu comecei a orar, pedir, eu falei, Senhor, se é meu, o Senhor vai me dar. Se o Senhor acha que eu mereço, o Senhor vai me dar. Mas eu não pedi tanto para Ele. Eu pedi coisa pouca, mas Ele conhecia meu coração. Ele já sabia o que tinha, né, o que eu não tinha condições e que só Ele poderia me dar. Porque eu não tinha condições de comprar, que nem eu ganhei essa causa, eu consegui comprar minha casa, eu consegui comprar meu carro, mas foi por causa da minha fé. Mas o Senhor nunca me deixou. E essa causa estava muito difícil de ser ganhada. O advogado falou para mim, olha, eu não sei, porque 2.700 processos, 5 você e mais 4 só foram que conseguiram essa causa. E graças a Deus eu moro na minha casa, né? Quando eu comecei a vir na igreja, eu vinha com uma motinha que eu trazia uma criança, voltava em casa, buscava outra. Eu falava, Senhor, pelo menos o meu carro o Senhor me dá. Dia de chuva eu não conseguia vir. Dia de chuva eu falava, tá difícil. Meu moleque falava, não mãe, vamos. Eu falava, não filho, debaixo da chuva não dá. Aí eu falei, não, mas o Senhor vai me dar um carro, pelo menos um carrinho para mim, para a igreja, para mim não poder faltar. Mas o Senhor conhecia meu coração, sabia do que eu precisava. E foi onde que Ele me honrou. Então assim, se você tiver fé e confiar em Deus, para Ele nada é impossível. Ele é o Deus do possível. Para a gente é impossível, somos pequenos, mas Ele é grande. E o amor que Ele tem por nós é maior ainda. Não desisto, nunca desisto, porque eu não desisti. Foram 9 anos, eu pensei que eu nunca ia receber. Mas o Senhor colocou no meu coração e graças a Deus, gente, eu não preciso pagar aluguel, não tinha condições de nem comprar o tijolo, como eu disse, nem o tijolo eu tinha condições.
Mas hoje eu tenho ela quitada, e meu carro quitado, não preciso pagar nada, mas pela honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, queridos? Nós vamos orar pela Aline, agradecendo a Deus por essa bênção, e quero também abençoar você que tem uma causa, você que tem algo que é seu e que muitas vezes está travado, parado aí, em nome do Senhor Jesus, que a porta se abra e Deus possa inundar seu coração de fé, porque a Aline recebeu e ela está testemunhando para você hoje confiar nisso também na presença do Senhor. Pai, os teus filhos vão devolver os dízimos e as ofertas, e eles vão dizer: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel comigo. Outros vão entregar ao Senhor confiando na sua provisão. Por isso, Deus, em nome de Jesus, honra cada coração. Obrigado pelo testemunho da Aline, obrigado pelo milagre que o Senhor operou dentro de 2.700 processos. Deus, o Senhor deu dela, o Senhor permitiu que somente 5 e o dela estivesse no meio disso, e ela está testemunhando que a fé entrou em operação e o Senhor respondeu às suas orações. Faça isso na vida de homens e mulheres que estão aqui hoje, com causas impossíveis, com situações judiciais que são seus direitos, que tenham, ó Deus, o direito de receber isso. Coloque a tua mão, abra a porta, abençoe os processos, e que o Senhor possa ser glorificado em cada mão, em cada vida que receber a sua bênção. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Aline. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e devolver o seu dízimo e a sua oferta. Força não é suficiente, mas em Ti nós somos mais que vencedores. Pelo vale caminha junto a mim, é certo que misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Você pode dizer novamente?
guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você pode dizer: parece que estou cercado. Parece. Somos guardados por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras. 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 É assim. Te agradecemos, Senhor, porque estás conosco em todos os momentos. Oh, tu que és o Senhor vitorioso nas batalhas. Oh, aquele que é tão grande e nós somos tão pequenos e mesmo assim o Senhor se importa conosco. Obrigada, Pai. Obrigada porque em Ti nós encontramos alento, nós encontramos refúgio. Obrigada. Só parece que você está cercado, mas você está guardado por Jesus, amém? Crianças de 3 a 11 anos, vem aqui à frente rapidinho. Isso, crianças de 3 a 11 anos, venham aqui. Nós queremos liberar vocês para um tempo de ministração da sua altura e da sua idade, tá bom? Graças aos facilitadores e às facilitadoras que Deus nos dá de presente a essa comunidade, nós podemos ministrar seus filhos de uma maneira tão especial nas salinhas, tá bom? A intercessão pode vir à frente também. Você que está na 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha, eu quero orar com você enquanto nós cantamos essa canção. 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha, nós vamos orar com você. E você que vai ficar no seu lugar, aproveite para ser ministrado por essa canção. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Nós cremos nessa promessa, Pai. Se me amareis verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Você pode se assentar, por favor. Louvado seja Deus por isso. Agradecer a Deus pela nossa equipe de adoração, por esse tempo tão precioso. Queridos, hoje nós continuamos com a nossa série de mensagens Vida Mais, que tem por princípio apresentar coisas que extraem, que drenam a nossa alegria, a nossa vida, e encontrar o que é que pode trazer plenitude. Eu começaria a conversar com você o que significa a palavra dissimular. Pela pesquisa que eu fiz no dicionário, é enganar, esconder, disfarçar, fingir, mascarar. Para poder dar uma palavra mais específica sobre isso, é como seu filho. Talvez ele esteja com a irmã dele brincando lá na sala, ou com o irmão dele, e você está em algum outro lugar da casa escutando um barulho. Aquela zoeira, vai para lá, vai para cá, um grita, outro dá risada, outro fala para, e você grita lá, olha só, hein, se acontecer alguma coisa aí, eu vou aí de chinelo, hein? Sabe aquelas ameaças que pai e mãe adoram fazer do outro lado do cômodo da casa. De repente você escuta um barulho, quebrou tudo. Aí você falando, eu disse, eu avisei. Aí você vai lá, está os dois sentados no sofá assim, ó. E você pergunta, quem foi que fez isso? Um olha para o outro, foi o vento. Foi um passarinho que passou aqui. Foi um fantasma. E se ele for bem pentecostal, ele fala, foi um espírito maligno, mãe, daqueles enviados pelo capeta mesmo para atrapalhar a nossa casa. A gente precisa orar mais e jejuar pelo nosso lar. Dissimulação é a palavra que parece estar na genética, né? Você olha para a criança e fala, quem foi que fez isso? Ele está com um isqueiro ou ele está com um fósforo na mão e você pergunta, quem queimou isso daqui? Ele fala, não sei. Parece que está na genética, esse esconder, esse fingir. As mulheres têm um pouquinho mais que os homens, né? Vamos ser sinceros, né? Homem, quando chega na rua, ele encontra um amigo, ele fala, esse cara aí, e aí, cara, e aí, seu mané, você é um frouxo, não sei o quê, e bate na costa, e fala não sei o quê. Aí ele sai, ele olha para o outro amigo e fala, esse cara é firmeza, esse cara é joia, hein? Xingou o cara até não querer mais no encontro, mas depois aqui sai, eu gosto desse cara, esse camarada é ponta firme, pode contar com ele. As mulheres não. Quando elas encontram uma amiga, falam, amiga, nossa, como você está diferente, está linda, olha esse vestido como ficou para você, você perdeu o quilo, não é possível, o que você está fazendo, conta para a gente, vai. Aí ela fala, a Anitta fica toda orgulhosa, daqui a pouco ela sai e olha para mim assim, você viu, não sei como é que tem coragem de entrar naquele vestido, você viu, eu não sei, o bolso é horrível, você viu o sapato não combina, ai que falta de bom gosto, né? Mas na frente, ai, e aquela coisa de simulação, né? Dissimulação feminina que faz parte, parece, da genética quando se encontram as mulheres, não é verdade? Bom, mas a pior dissimulação é o que eu encontro como professor, né? Quando você vai aplicar o teste ou a prova mensal, bimestral, os meninos ou as meninas estão lá e você olha na cara e vê quem está colando, né? Parece que eles não conseguem se esconder. E o professor tem um sexto sentido e tem um radar que fica apitando, fica naquele ali, porque o cara está assim. Aí ele olha para você e faz assim. Bom, tem gente que está apurando melhor as suas técnicas de colar. Olha essa foto que enviaram para mim. O camarada está com a mão embaixo, né? Um braço falso por cima, usando a sua blusa. Está aí, né, os jovens adolescentes aí, uma boa técnica, né, nova, utilizada, e o celular ali, Google comendo solto na prova, né? Bom, dissimulação é uma prática também no meio dos jovens, adolescentes, homens, mulheres, crianças. Aí eu fico me perguntando, de onde será que veio esse ato dissimulatório? De onde será que veio essa tentativa constante de se esconder, de fingir, de se ocultar, de não se expor e de mentir até que se prove o contrário? Bom, eu encontrei a primeira dissimulação da história, que está em Gênesis capítulo de número 3. Olha só o que o texto diz usando a palavra esconder. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Gênesis capítulo 3. Você conhece bem a história? Eva comeu do fruto que não poderia comer. Adão foi acompanhar a esposa e acabou tomando do fruto também, comendo.
E depois que abrem-se os olhos da inocência e começa a ver a impureza, eles se envergonham de estarem nus e procuram a primeira coisa, que é uma moita, um arbusto, e se esconderam ali num arbustinho atrás do jardim do Senhor para tentar não se expor, não expor a sua nudez. E desde então o ser humano vem tentando encontrar moitas e arbustos para se esconder do confronto, do conflito, da exposição. Essa aqui é um retrato fiel de dissimulação, pessoal. Deus anda pelo jardim, Deus conhece todas as coisas. Adão dá uma olhadinha para Eva e fala: ixi, a coisa sujou para o nosso lado, acho melhor a gente se esconder. Eva fala: eu também acredito. E os dois vão e ficam atrás do arbusto, escondidinho, tremendo a perna, falando: se o Senhor nos pegar agora, Ele vai dar um sermão daqueles. Como é que se esconde de Deus? Como é que se esconde da presença do Deus Todo-Poderoso? É uma inocência, é uma insensatez sem tamanho tentar fazer isso, mas foi o primeiro ato de Adão e Eva, e desde então isso não tem parado. Deus olha e diz: Adão, o que você está fazendo aí atrás, meu filho? Vem para cá. O que aconteceu com você que você está nu e está com medo? Ele diz: Senhor, sabe o que é? Eu estava andando com a esposa comeu um fruto lá, e sabe o que eu disse para o Senhor, que era melhor eu ficar sozinho. Eu disse para o Senhor, mas essa mulher pegou o fruto, comeu, e como não estava satisfeita, deu para que eu também se tornasse cúmplice dela, e agora está feita a caca, Senhor. Era por isso que nós ficamos com medo e tentamos nos esconder. E Deus aplica toda a punição, Deus aplica toda a consequência desse ato impensado. O que eu quero destacar essa noite com você é que o ato de Adão e Eva tem passado geneticamente. Os nossos ancestrais são os grandes responsáveis por a gente ver dissimulação desde uma criança até a mais velha idade. O ato de Adão e Eva de se esconderem diante da ofensa, do pecado, ou tentarem se preservar de uma exposição, é o ato de cada ser humano tentando entrar na crise do ser e do parecer. E eu não tenho visto outro lugar melhor para as pessoas se esconderem, se protegerem. Eu não tenho visto outra moita melhor para o ser humano ficar escondidinho do que na religião. Se tem um lugar próprio para o homem e a mulher dissimular, esconder e fingir, tem sido a religião. Um dia uma mulher encontrou o pastor da igreja e falou: pastor, eu gostaria de pedir um favor para o senhor. Ele falou: pois não, eu gostaria de me mudar para a igreja. O pastor achou estranho aquilo, falou: mas como assim mudar? Eu gostaria de trazer pelo menos o fogão, a geladeira, a gente se vira com o colchão no chão. Mas eu não posso permitir isso. Por que você não quer mudar para a igreja? Ah, pastor, porque quando meu marido está na igreja, ele é tão maravilhoso, tão gentil, ele fala a paz do Senhor para os irmãos, ele trata bem as irmãs, ele olha para os nossos filhos e dá uma palavra profética para eles, mas quando chega em casa, pastor, o homem é um encapetado. Se deixar, ele endemonia até o diabo, de tão ruim que o homem é dentro de casa. Morar dentro da igreja, se esconder dentro da igreja, se camuflar dentro da religião. Irmãos, na minha breve andança pelo mundo, na minha breve experiência, das minhas poucas primaveras, eu tenho descoberto que não existe um lugar melhor para a gente dissimular do que na igreja. Ou você não faz isso? É um transtorno para sair de casa, é uma gritaria durante a semana, mas a hora que vai para a igreja, um olha para o outro e fala: acabou, hein? Não conversou com a esposa a semana inteira, não pega na mão dela, maltratou, dormiu separado, mas a hora que desce do carro pega na mão e quer entrar dentro da igreja de mão dada. Tem um lugar melhor para dissimular do que dentro da religião? E essa moitinha tem atraído a gente, pessoal. Nós temos nos enganado, nós temos frequentado talvez um templo, uma denominação, mas será que de fato nós temos encontrado a cura para a nossa alma? Porque eu quero apresentar para você um texto que mostra o mais alto nível de dissimulação, de engano, de fingimento e de falsidade que a gente pode encontrar, na minha opinião, na Bíblia. São alguns versículos condensados que vão mostrar juntos para nós que uma pessoa, ao confronto direto com a pessoa de Jesus, dissimulou para a religião, para tentar se esconder do seu pecado, da sua falha e da sua vida miserável. Muitos de nós temos feito isso e vivido isso. E eu quero apresentar para você o exemplo da mulher samaritana, baseado nesse tema, mais vida e menos religião. Olha o que diz João capítulo 4, versículo de número 3. Você pode acompanhar na sua Bíblia, é uma leitura um pouco longa do que nós costumamos, mas é importante para a gente poder entender todo o contexto. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Atenção a esse texto. Versículo 5. Assim que Jesus chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço.
Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como, Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10, Jesus lhe respondeu: ah, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água? Você lhe teria pedido, e eu lhe teria dado água viva. Então disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Porventura, por acaso, o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 15. A mulher lhe disse: Senhor, me dê depressa essa água para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, porque você já teve 5, e o homem com que agora vive não é o seu marido, o 6º. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu que estou falando com você. Disse a mulher: eu sei o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher e samaritana ainda. Mas ninguém perguntou nada. Que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tem feito. Será que ele não era o Cristo? Será que ele não é o Cristo? Esse texto me mostra algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro, me mostra uma mulher que estava profundamente sedenta. Como é que eu sei que ela estava sedenta? Porque ela vai buscar água? Não, isso é apenas o que a gente vê exteriormente, porque se a gente for cavar fundo nesse texto, nós vamos encontrar uma sede na alma dessa mulher sem precedentes, porque o texto diz que ela saía por volta do meio-dia para buscar água. Por que ela saía meio-dia? Ninguém em sã consciência anda ao meio-dia com a cabeça descoberta ou com um cântaro nos braços no território de Israel. Nós tivemos a oportunidade de andar no norte da África ali, e nós vimos que entre as 11 da manhã e as 3 da tarde ninguém trabalha. O pessoal fica em casa, em virtude do sol escaldante. Enquanto muitos estavam descansando, essa mulher saía da sua casa para buscar água. E eu pergunto: por que ela fazia isso? Qual o motivo de ela sair ao meio-dia? Simples, ela saía de lá porque ela não queria ser encontrada. Ela saía a esse horário porque ela não poderia ser vista. Duas coisas me vêm à mente aqui. A primeira: ou essa mulher queria ficar sozinha, por se sentir muito culpada, por se sentir realmente muito vil, muito impura para aquela sociedade, ou a sociedade classificava aquela mulher como uma persona não grata, como uma pessoa que não era favorecida e que as pessoas não queriam conviver com ela. Das duas, uma, ou as duas. O fato é que essa mulher colocava o cântaro sobre os seus ombros e carregava até a hora mais quente do dia para buscar água para sua casa, porque ela não poderia ou ser vista em público ou permanecer em público, porque o seu estado era solitário. Aquela mulher carregando um cântaro na mão tem um buraco na alma. Aquela mulher tentando trazer água para sua casa, para os trabalhos domésticos, tem uma sede interior que é insaciável. Ela já foi para o primeiro marido, já foi para o segundo marido, já foi para o terceiro marido, e tudo que ela tem agora é um sol escaldante, uma vida solitária e um caminhar árido que não permite que ela tenha vida.
Por fora ela caminha, por fora ela cumpre os serviços e as obrigações familiares, mas por dentro seu coração está destroçado, ferido e machucado. E eu pergunto, será que não somos nós essa noite nesse lugar? Será que você não pegou um cântaro na sua casa e veio carregando? Tudo que você quer é sentar no último banco da igreja, não ser visto por ninguém, chegar depois que o culto começou, sair antes que todo mundo sair antes de acabar a celebração, para poder se esconder e dizer, não quero ver ninguém. Será que você também não se sente culpado pela vida que você carrega, pelas experiências que você teve, e se sente uma pessoa não agradecida, ou uma pessoa não querida, ou uma pessoa não grata no meio do povo? Será que você também não tem um cântaro buscando de alguma maneira saciar esse buraco na sua alma? Então você já foi para o primeiro relacionamento, não deu certo, o segundo não deu certo, o terceiro não deu certo, e esse quarto que você está não é o seu marido, não é a sua esposa, e está tentando saciar esse trauma que está na sua alma. Talvez você esteja aqui com muita sede, talvez você tomou as piores escolhas na sua vida, não porque você é ruim, não porque você é um canalha, nem porque você é uma mulher de baixo padrão moral, é só porque você está com sede de acolhimento. Por isso tantos homens, está com sede de aceitação, por isso tantas dívidas para provar o que você não é, por isso que você está nesse estágio emocional tão desastroso, desejo de ter a sua vida de volta, por isso que você tem entrado em caminhos tão perigosos, tentando encontrar uma paz aonde não há. Deus sabe que você tem frequentado esses lugares, não porque você é ruim ou porque você é tolo, mas porque você está com sede demais. Ele vê você saindo no sol escaldante, deitando em mais uma cama, e sabendo que você sairá de lá mais sedento do que chegou. Deus vê você entrando em ambientes de prostituição e promiscuidade, e vê o sol queimando a sua cabeça, e vê o sol queimando o seu coração, atrofiando a sua alma, e sabe que você sairá de lá com mais sede do que entrou. Deus vê você passando o cartão mais uma vez, Deus vê você postando mais uma foto, Deus vê você frequentando mais aquele lugar, Deus vê você fazendo mais aquela situação, e Deus sabe que tudo que vai acontecer depois disso é mais calor, mais sofrimento, mais sede, e você sairá com um buraco maior do que entrou. Quantos essa noite estão entendendo o que Deus está falando ao seu coração? Quantos aqui podem colocar um nome de cântaro na sua vida com alguma outra coisa? Porque tudo que essa mulher tinha era um cântaro para se agarrar, tudo que ela possuía era um lugar para abraçar e dizer, é isso aqui que eu preciso agora, é buscar água para minha casa e satisfazer o meu desejo. Talvez seja isso que você esteja procurando, talvez seja isso que você esteja correndo atrás. Talvez você tenha estudado, ralado, tentado o reconhecimento dos seus familiares, não para ser um profissional de sucesso, mas apenas para dizer para os seus familiares que você é capaz, diante de tantas pessoas que disseram que você é inútil. Eu vou dizer para você, sabe o que você vai encontrar depois de formação na faculdade? Sabe o que você vai encontrar depois do seu mestrado, doutorado, seu PhD? Mais sede, porque esse cântaro não sacia a sede da alma. Talvez você esteja trabalhando muito, tentando crescer na vida, você diz, já tenho 40 anos de idade, ainda não tenho meu carro próprio, minha casa própria, ainda não me estabeleci financeiramente, e você esteja se ralando, perdendo o melhor talvez da sua casa, seus filhos, sua esposa, seu marido. E Deus sabe, você sabe, que é um cântaro que você vai encher, mas que é rachado por baixo, que daqui a pouco você vai chegar e estará sem água novamente, a sede volta. Aliás, permita-me lhe trazer essa palavra entre parênteses. Você que tem procurado saciar sua sede em tantos lugares, o cântaro do mundo sempre é rachado, nunca tem água o suficiente, nunca ele saciará você completamente. Então o que eu encontro nessa mulher, é uma mulher que tem sede, fugindo do mundo, fugindo das pessoas, fugindo dela mesma, ela está dizendo, eu tenho um buraco na minha alma que precisa ser saciado. Talvez você esteja exatamente assim, na pior hora do dia, tentando sobreviver em meio à escassez de água no seu coração e na sua alma. Mas eu não vejo só isso, eu vejo uma mulher também nesse lugar, religiosa. Como é que eu sei que essa mulher é religiosa? Queridos, se vocês perceberem no texto bíblico, essa mulher dissimula o tempo todo com religião. Jesus faz uma pergunta para ela, ela vai para a religião. Me dá água, religião. Vai lá e busca seu marido, religião.
Tudo ela sabe deferir um golpe através de uma resposta religiosa. Aliás, é muito mais fácil a gente discutir teologia e doutrina e religião quando o que nós temos que encontrar mesmo é o nosso pecado e o nosso confronto de caráter. Por isso que Eugene Peterson, um grande escritor norte-americano, ele diz o seguinte: o melhor lugar para dissimular e se esconder de Deus é a religião. Se tem um lugar para você se esconder de Deus é na religião. E aqui eu uso o termo no pior sentido. A palavra religião vem do latim religare, que significa unir duas pontas. O que é que a igreja pode fazer por você? O que é que a denominação pode fazer por você? O que é que as doutrinas, o dogma pode fazer por você? Absolutamente nada, se antes não entrar Cristo no seu coração. Tudo é paliativo, tudo é efeito colateral, enquanto você não encontrar verdadeiramente Cristo na sua vida. O problema no seu casamento? Falta de Cristo. O problema financeiro? Falta de Cristo. O problema emocional? Falta de Cristo. O problema de distúrbios? Falta de Cristo. Todos os problemas estão relacionados ao efeito que nós estamos provocando com a causa, a ausência de Cristo. E na religião a gente vai maquiando isso, a gente vai deixando bonitinha a nossa vida, nós vamos deixando ela com efeito Avon, e a gente vai colocando nela uma forma mais aparentável. É a crise do ser e do parecer. Meus irmãos, quantos de vocês essa noite aqui são muito piores do que parecem ser? E não precisa ficar com medo dessa palavra. Quantos de vocês aqui essa noite estão sofrendo muito mais do que parecem sofrer? Tem um sorriso bonito nos lábios, mas por dentro o coração está atrofiado e está chorando de amargura. Quantos de vocês que ouvem essa palavra parecem ser muito mais felizes do que são, porque a tristeza consome a sua vida? Quantos aqui estão no controle da vida, se sentindo como pessoas que na verdade têm segurança e confiança, quando na verdade são meninos com medo do amanhã, escondidos? É a crise do ser e do parecer. E se tem um lugar para a gente parecer diferente e que sustenta isso, é na religião. Vamos ver essa mulher de perto, para ver se ela não se parece conosco, ou se nós não nos parecemos com ela. Veja o versículo no discurso religioso da samaritana, versículo de número 9. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Judeu não é raça, judeu é religião também. Essa mulher diz: nós somos samaritanos, o Senhor é judeu, e samaritano e judeu não ficam juntos. Você sabia que judeu não podia comer no mesmo talher, não podia usar os mesmos utensílios que um samaritano? Você sabia que um judeu não comia comida preparada por samaritano? Sabe por que os discípulos foram comprar comida no mercado mais próximo, na cidade? Está escrito nesse texto. Porque eles tinham que fazer a sua comida, eles não podiam comer em lugar nenhum em Samaria, porque senão eles seriam contaminados pelos samaritanos. O samaritano era uma classe impura. Eles haviam misturado os judeus com os babilônios e transformou-se na raça samaritana, uma raça híbrida, misturada, impura. E os judeus falavam: nós não passaremos pelo território de Samaria, não comeremos em suas mesas e nem utilizaremos os seus utensílios domésticos. Essa mulher tomada de religião está com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, na sua frente. Ela diz: como é que o Senhor judeu pede para mim uma samaritana? Está errado. Religiosa, promíscua, prostituta e ainda se defendendo com a religião. É o que fazemos o tempo todo. Para justificar a nossa inércia espiritual, nós dizemos que nós temos motivos para ser assim. Fazemos isso o tempo todo, para justificar o nosso pecado, para justificar a nossa vida sem Deus. A gente maquia e diz: como é que isso pode acontecer com aquele fulano? Como é que isso pode acontecer nessa igreja? Como é que isso pode acontecer com pessoas que temem a Deus? A gente dissimula, a gente se esconde, a gente coloca uma capa. Essa mulher diz: opa, o Senhor está dizendo para me dar água, para eu dar água para o Senhor, mas o Senhor não está lembrando de uma coisa. Eu vou dar uma aula de escola bíblica dominical para o Senhor. Judeu não fica com o samaritano. Olha com quem ela estava falando, irmãos. Essa é a pretensão da religião. A pretensão da religião é dar ordens a Deus, quando na verdade Ele quer revelar o nosso caráter. A pretensão da religião é tentar manipular Deus, manipular o sagrado, quando na verdade Ele quer expor as nossas misérias. Deus não quer te dar carro novo, casa nova, um cartão de crédito rechonchudo, limite de conta bancária, investimentos de alto risco ou de altos rendimentos. Deus não quer te dar uma casa na praia, Deus não quer te dar uma viagem internacional. Ele quer revelar quem você é e qual é o buraco da sua alma, antes de qualquer coisa. Porque tem gente que tem tudo isso e ainda continua sedento.
Tem gente que tem tudo isso e ainda continua dormindo mal, vivendo mal, tratando mal e tendo a caminho do inferno, porque ainda não saciou a sede do seu coração. Religião é pretensão, irmãos, é pretensão de estar no controle, é pretensão de dizer quem Deus é e o que Ele tem que fazer por nós. Essa mulher diz: eu posso dizer para o senhor está errado de pedir água para uma samaritana. Foi bem ousada. Eu acho que se ela soubesse com quem ela estava falando verdadeiramente, ela diminuiria o tom de voz e seria mais humilde. Mas a religião faz a gente arrogante, a religião faz a gente insano, a religião faz a gente senhor de Deus e não servos dele. É isso que essa mulher está fazendo. Aí Jesus continua o diálogo. 6 vezes Jesus conversa com essa mulher, 6 vezes ela responde. E todas essas respostas ela tem um argumento religioso. O próximo argumento que ela usa é: acaso o Senhor é mais poderoso? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Jesus fala: me dá essa água aí. Ele fala: não, Senhor, o Senhor não pode beber porque o Senhor é judeu. Mas se o Senhor se você soubesse quem eu sou, você ia pedir, eu te daria uma água vibrante, saudável, água fresca. A religião é irônica, sarcástica, ela zomba de nós, ela aponta o dedo nos nossos narizes e diz: quem é você para pedir alguma coisa? Quem é você para solicitar algo? Olha seu estado. Ela se camufla na zombaria, na ironia, ironizando outras pessoas, ironizando a situação. Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? O nosso pai Jacó, e há muito tempo atrás, cavou esse poço. Sabe o que nós temos aqui? Tradição e fetiche. Gente, a religião está tomada disso. Pergunte para uma pessoa por que ela faz esse sinal, e veja se ela sabe explicar. Pergunte a uma pessoa o porquê que ela tira o chapéu na hora da oração, e vê se ela sabe explicar. Pergunte a uma pessoa os sistemas de tradição que ela recebeu, quando ela se ajoelha diante de uma imagem de escultura, ou diante de um ídolo qualquer. Pergunte se ela sabe explicar o porquê ela faz isso, porque na Bíblia não está. Então onde que ela encontrou isso? É a religião, irmãos. A religião do fetiche, da simpatia. Você encontra a casa de muitos crentes, de muitas pessoas, católicos, espíritas, que você vai entrar nele, vai bater a porta e vai ter um pé de coelho atrás da porta. Que é isso? É fetiche e superstição. Quantos aqui essa noite consultaram o horóscopo essa manhã no celular para ver como é que será o dia? Essa manhã você tem que tomar cuidado com relacionamentos, você vai se decepcionar com alguém. Novidade. Todo dia eu me decepciono com alguém. Cuidado com os relacionamentos amorosos, eles podem trazer alguma coisa difícil para você. Novidade. Todo dia é uma luta diferente em relacionamentos interpessoais. Fetiche, irmãos. Tradição. Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Esse poço aqui está há milênios nesse lugar. O Senhor quer dizer que tem uma água diferente desse? Não, a gente só toma essa água, a gente só carrega essa imagem, a gente só faz essa simpatia, a gente só faz benzimento de folha de arruda. Irmãos, onde é que está na Bíblia benzimento? Não é possível que a gente vá lá e pega a folhinha de arruda, e eu sei do que eu estou falando, porque eu já fui muitas vezes lá antes de conhecer o meu Senhor Jesus Cristo. Espantando o gato. A religião diz: vai lá se benzer, meu filho. Benzer por quê, minha querida? Ora, coloca a mão sobre o seu filho, abençoa, repreende a enfermidade, expulsa o espírito maligno e profetiza sobre o seu lar, mas não leva para benzer, porque não está isso na Bíblia. Isso é tradição, isso é poço de Jacó, sempre esteve aqui, essa imagem sempre esteve na minha casa, minha avó fez, minha bisavó fez, meu tataravô fez, são 7 gerações, e está aqui na minha casa, mas onde está na Bíblia que ela tem que abençoar seu lar? É poço de Jacó. Poço de Jacó. Sempre aqui é simpatia, fetiche e tradição. Em tradição a gente não mexe, não é verdade? A gente não mexe. Mentira. Porque se tem alguém que rompe a tradição é Jesus. Primeiro, ele conversa com uma mulher. Judeu não conversa com mulher no olho, sabia disso? Se ele conversasse é porque estava interessado em ter relações sexuais com ela. Jesus vai e conversa com uma mulher. Depois Jesus conversa com uma samaritana. Samaritana não lidar com judeu. E depois, além disso, ele quer tomar a água no cântaro da mulher, quer se tornar impuro, porque usar o utensílio do samaritano era impureza. Se tem um cara que gosta de quebrar padrões na Bíblia, nós podemos dar um nome a ele: Jesus Cristo. Por acaso o Senhor é maior do que o poço de Jacó? É o argumento da religião, tradição e fetiche. Eu pergunto para você, será que você não está se escondendo dentro da tradição e do fetiche?
da simpatia, do misticismo, da superstição. Se tem um povo que é supersticioso, deixa para lá. Senhor, vejo que tu és profeta. É o terceiro argumento dessa mulher. Vejo que tu és profeta. Quando Jesus fala para ela, olha mulher, é o seguinte, vai lá e chama teu marido que eu vou dar para você essa água viva. Então, senhor, sabe o que é? É que assim, eu não tenho marido. Disse bem, Deus se falou a verdade, você não tem marido. Porque 5 você já teve e agora o que você está não é seu marido. Vejo que o senhor é profeta. Argumento religioso. Eu sei quem você é. Você tem jeito, tem tradição, tem forma. Eu estou achando que o senhor é profeta. Aí ela tem um segundo contra-argumento. Olha lá. Nossos antepassados adoraram nesse monte. Irmãos, você já conversou com uma pessoa séria e ela desviou o assunto? Você chegou lá para o seu marido e falou assim, querido, a gente precisa conversar sobre a nota das crianças na escola. E aí o seu marido olhou para você e falou assim, então, eu estava até inclusive pensando sobre isso, eu estava lá na casa da sua mãe e ela convidou a gente para almoçar sábado. Querido, a gente precisa conversar sobre isso. Nossos filhos estão indo mal na escola. Querido, a gente precisa falar sobre as nossas finanças pessoais. Então, eu até estava pensando sobre isso. Sabe a minha amiga, ela vai vir para ficar o final de semana em casa. Será que a gente poderia sair, passear com ela? Essa mulher está fazendo o mesmo. Vai lá e chama seu marido, que eu quero saber quem vocês são. Ela fala, então, Senhor, pensando nisso, onde é que a gente deve adorar? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Porque vocês dizem que é em Jerusalém, nós dizemos que é em Gerizim. Dissimulação, contorno, digressão, ela foge do assunto, ela sai pela tangente, porque ela não quer ser confrontada. Muitos de nós temos a religião da dissimulação, irmãos. Quando Deus aponta o dedo no nosso nariz, quando Deus fala, muda a sua vida, muda a sua história, você reage. Esses dias eu confrontei uma pessoa dizendo para ela, puxa vida, você é um cara tão especial, tão amado por Deus, tão importante por Deus, por que isso? E aí ele respondeu para mim dizendo, não, eu tenho outras pessoas na igreja que são muito parecidas comigo, mas que não se revelam. Quando Deus olha para nós, irmãos, Ele quer falar conosco, com você. Ele não está pedindo para você pegar a pá e jogar para o seu vizinho, para o seu marido. Ele está dizendo, é comigo essa palavra. Dissimulação não é com o Senhor, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que vai dentro de nós. Salmo 139. Não aponte o outro, quando na verdade o que Deus está querendo fazer é tratar com o seu coração. Dissimulação, vamos sair, vamos conversar sobre outro assunto, que eu tenho uma dúvida muito religiosa aqui, Senhor, aproveitando que o Senhor é profeta. Ela está com a casa destruída, está com a vida uma miséria, está uma bagaceira a sua história, mas eu quero discutir sobre religião. A vida está destruída, está arrebentada, mas eu quero cumprir os meus votos religiosos. Estava conversando com uma pessoa, achei muito interessante o que ela falou. Tinha um certo convívio, né? E ela falando, postando, fui olhando algumas práticas e tal. Ela não é da comunidade local. E aí ela postando algumas coisas, de repente ela falou assim para mim, em alguma conversa, então nesse final de semana nós tocamos lá na nossa igreja. Eu falei, nós quem? Não, eu e a banda e tal. Ah, vocês tocaram? Eu falei, pois é. Irmãos, é uma dissimulação, porque é uma vida fora e outra dentro, e Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para o seu coração. Pare de contornar, pare de ficar cercando frango. Você já viu o pessoal pegando frango? É tão legal quando a gente ia no sítio, e aí o pessoal soltava a gente e falava assim, vai pegar uma galinha agora no frango, e a gente ficava e vai cercando, e nunca pegava, sempre dava um jeito de passar por algum lado. E tem gente aqui há tanto tempo cercando frango, e fica, um dia eu mudo, eu acho que, não, talvez amanhã, não, o ano que vem, não, essa palavra não é para mim hoje não. Para de cercar, é para você. Para de dissimular, Deus está chamando você a um compromisso com Ele. Ele sabe que você está sedento demais, e Ele diz para você, pare de responder com religiosidade. Eu quero o seu coração, eu não quero o que você pode oferecer por fora. E o último argumento que essa mulher usa, ela diz, eu sei. A religião sempre sabe tudo, né? Sempre tem uma resposta. Se diz uma pessoa veio me procurar, falou, pastor, eu estou com isso, o senhor poderia me responder? Eu falei, não. Como assim, pastor? Eu falei, não sei te responder, meu filho. Isso eu não sei. Mas o senhor não é pastor? Sou, e sou humano. O humano também não sabe, sabia disso? A religião sempre sabe tudo. Jesus falou para ela, eu sou
aquele que havia de vir. Eu sou o Senhor. Ela diz, eu sei que um dia viria o Messias. Jesus fala, ô mulher, ei, sou eu que falo contigo. Não tem como ser mais claro que isso. Portanto, eu digo para você aqui essa noite, se você está sedento, e o seu coração está com um buraco na alma pedindo água, saiba que há uma tendência sua e minha de dissimular, de se esconder atrás da religião. Vou fazer uma campanha na terça, vou tomar um passe no centro espírita, vou acender uma vela para São Francisco e vou fazer um despacho no centro de Macumba, e aí a minha vida vai organizar de novo. Isso é dissimulação. E Deus chama você a romper com isso, sabe por quê? Porque você é muito amado. Essa mulher é muito amada. O texto diz que ela era amada, sabe como eu sei? Porque o texto começa dizendo, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Jesus passou por Samaria porque ele precisava ver aquela mulher. Jesus mudou o itinerário, se colocou como impuro, passou por um lugar que ele não podia passar para dizer, eu amo essa mulher. E hoje Jesus te trouxe aqui debaixo de um clima diferente, quase de chuva, para trazer você nesse lugar, sentar você nesse banco e dizer para você, eu não te condeno, eu te amo. E Deus disse hoje na primeira canção para vocês, que como Ele ama você e que você precisa conhecer esse amor. Pare de andar por outros caminhos, pare de dissimular e se enganar com a religiosidade. Pare de vir na terça da esperança como se fosse vir para uma superstição, tomar um passe do pastor. Nós não fazemos isso aqui. Nós apresentamos Jesus Cristo, o Senhor, que é a fonte de águas vivas que pode transformar o seu coração. Amém? Ele é a fonte. Eu não sou a fonte, irmãos. Eu só tenho a picareta. Eu bato aqui e falo, está aqui a fonte. Pode vir beber dela, porque dessa fonte você nunca mais terá sede. Você é muito amado, sabia? Porque você poderia não estar aqui hoje. Você já poderia ter morrido naquele acidente, você poderia ter morrido naquele infarto, você poderia estar em outro lugar nesse momento, você poderia já ter perdido a sua família nessa prática, você já poderia ter tido uma overdose com a droga que você fuma e toma, você já poderia estar como mendigo na rua, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você, eu te amo, e eu passei por aqui só para dizer para você, pare de dissimular, pare de enganar, pare de usar a religião para você mascarar e venha para mim, porque eu sou a fonte, eu sacio a sua sede, você é muito amado. E por fim, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, essa mulher é uma mulher transformada. Como que eu sei disso, pessoal? Porque o texto diz que essa mulher é transformada. A conversa foi crescendo. Ela disse, tu és judeu. Depois ela disse, tu és o Cristo, tu és profeta, perdão. E depois ela termina dizendo, tu és o Cristo. Uma conversa evolutiva de alguém que vai sendo revelada através dos olhos de Cristo. Essa noite Ele está revelando o seu coração. Essa noite Ele está abrindo a cortina da sua vida e dizendo para você, não se engane mais. A quem você quer enganar? Frequentando todas as igrejas de Sertanópolis ao mesmo tempo, mas não mudando a sua vida por não encontrar Jesus. A quem você quer enganar? A quem você quer enganar? Sendo que você está aqui nesse lugar. Como é que eu sei que essa mulher é transformada? Tudo certo aí? Você viu a dissimulação? Não é comigo, pastor. É com você, Devonês? Não, não é com Devonês, tá vendo? Como é que eu sei que essa mulher foi transformada? Olha o que o texto diz. Deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venha ver um homem que me disse tudo que eu tenho a ver, tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Essa mulher, quando reconhece quem está falando com ela, deixa o cântaro. E eu convido você a fazer essa noite a mesma coisa. Deixa o cântaro que você está agarrada. Você está atracado a um cântaro que está consumindo a sua vida. É água parada, é água contaminada. Larga esse cântaro, deixa ele embora. Isso não vai saciar mais a sua sede. Joga fora. Você encontrou Cristo essa noite. Abandona aos pés da cruz. Deixa esse cântaro e deixa Cristo entrar na sua vida. Deixa Cristo tomar seu coração. Essa mulher abandona o cântaro e vai para a cidade porque ela fala, eu não preciso mais disso, eu encontrei a fonte de águas vivas. Você não vai mais precisar de prostituição, não vai precisar de mais dinheiro, você não vai precisar de mais um trago, você não vai precisar de mais uma noitada, você não vai precisar de mais um patrimônio, de mais um trabalho, não vai precisar de mais dinheiro, não vai precisar de mais gente na sua casa, você não vai precisar mais do casamento que você tanto anseia. Quando você encontrar a fonte de águas vivas, que é Jesus Cristo nosso Senhor, encontre Ele essa noite e não dissimule com a religião. Enquanto essa mulher altamente religiosa, conhecedora das tradições, não encontrou Jesus, ela estava afogada na sua própria sede. E essa noite Deus está chamando você, vem para fora, deixa o cântaro e venha me ouvir. Quando Jesus fez isso,
Essa mulher conheceu a água, começou a fluir. A água aconteceu. E olha só o que aconteceu. Ela foi para a cidade vizinha e disse: deixa fluir. O que me pegou agora, começa a pegar vocês. Eu quero profetizar que tem lugares na sua vida muito seco. Seu marido não está aqui, mas se hoje você encontrar a fonte de águas vivas, seu marido vai receber os efeitos dela e vai receber essa palavra: será que ele não é o Cristo que está salvando a minha esposa? Talvez seu filho não esteja aqui, inclusive esteja num lugar muito ruim exatamente agora. Eu quero profetizar na sua vida que a água que vai começar no seu coração vai alcançar também o seu filho, a sua filha, onde quer que ele esteja. E eles vão dizer: será que não é o Cristo que está mudando meu pai e minha mãe? Eu quero profetizar que a sua família, que a sua história, seu passado e o seu futuro será redimido com as águas que fluirão e a sua vida será hidratada. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Diga amém. É para você. É para você. Não abandone o Senhor, porque quando você está com a fonte de água viva, você não precisa mais de cântaro. A frase que eu quero deixar para você essa noite é: você não precisa mais do cântaro quando a fonte de águas vivas está dentro de você. Não corra para mais nenhum lugar, porque a fonte está dentro de você. Água parada só atrapalha. Olha Jeremias 3. O meu povo cometeu 2 crimes: me abandonaram e foram buscar saciar sua sede em outros lugares. A fonte de água viva me abandonaram e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm águas. Eu sei que você está cansado de cavar cisternas. Eu sei que você está cansado de fazer buracos e a água não vir. Por isso a palavra de Deus para você hoje é: Jesus é a fonte de águas vivas. Sabe o que isso significa? Cisterna é água parada, Jesus é água corrente, água fresca para todos os dias do seu coração. Se coloque em pé, por gentileza. Eu quero orar com você. Enquanto apagam-se as luzes, eu quero orar para que você sinta essa noite o rio de Deus inundando a sua vida. Espírito Santo de Deus, enquanto cantarmos essa canção, que o Senhor tenha liberdade de tocar esse homem, essa mulher que está tão sedento e tem dissimulado aqui na terça-feira, tem vindo aqui, se posicionado aqui, mas até agora só flertou com a religião, ainda não te conheceu. Por isso que a vida está indo de mal a pior. Senhor, revela teu caráter. Senhor, revela tua presença. Espírito Santo de Deus, fica à vontade para saciar a sede de corações tão castigados pelo calor da vida, para saciar a sede de corações tão enganados pelos refrescos mentirosos de Satanás. Ah, Senhor, mostra a fonte. Tu és a fonte, Jesus o nosso Senhor. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero orar com você nesse momento para a gente encerrar essa celebração.
Você que tem sede, você que sabe que precisa das águas de Jesus, você que quer algo mais, você que quer saciar algo dentro do seu coração, eu queria pedir para você vir aqui à frente, numa atitude de fé, de coragem. Talvez você nunca veio à frente na igreja, e hoje vai ser a primeira vez que você vai fazer a melhor escolha da sua vida, de falar a Jesus: eu quero, Senhor, eu quero as águas vivas, eu quero essa fonte. Eu quero convidar você, homem e mulher, que está cansado de andar no sol escaldante, você, homem e mulher, que está cansado de sofrer com o calor da vida, tantos problemas, tantas dificuldades, você está tentando resolver de tantas maneiras. O Senhor convida você hoje a vir e a beber da água dele, sentir o frescor, sentir esse frescor das águas que vem da presença dele. Você que precisa dessa renovação, desse frescor, dessas águas, vem aqui à frente rapidamente, eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você, abençoar a sua vida, para que Deus possa renovar seu coração, para que Deus possa trazer as águas vivas. Enquanto nós cantamos essa canção, saia do seu lugar e venha beber das águas vivas, venha beber da fonte de águas vivas, Cristo Senhor. Pode vir mais para frente, vem mais para frente, por favor. Cansado da jornada, cansado de caminhar, cansado de beber de outras fontes, pode vir aqui à frente, quero orar com você. Deus sabe que você tem sede, Deus sabe que o problema não é esse que você está carregando, que hoje as águas vivas vão entrar e vão limpar, vão tratar e vão ministrar seu coração. Esse rio que está aqui não é religião, é uma pessoa, é o Espírito Santo, e traz vida, mais vida. Você que precisa de vida, vem aqui. Deus quer ministrar sobre o seu coração mais vida, menos sequidão, menos religião. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Só tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Senhor Jesus, eu quero orar essa noite com esse teu povo que vem aqui à frente, filhos e filhas amadas, que o Senhor não esqueceu e nem deixou só. O Senhor disse: é necessário passar por Sertanópolis, é necessário passar pela Terça da Esperança, porque ali tem um filho e uma filha minha que precisa das águas, ali tem um filho e uma filha minha que precisa de fonte nova, a fonte de águas vivas. E você é muito amada, sabia? Você é muito amado. E o Senhor hoje te trouxe aqui, trouxe essa palavra tão especial só para o seu coração saber que Ele está presente. Abandone a religiosidade, abandone o tradicionalismo, abandone o fetiche, a superstição, as mentiras da religião, e venha para um relacionamento com Jesus, a fonte de águas vivas, porque tudo demais é cisterna rachada, é buraco rachado, mas Cristo é a fonte de águas vivas. Então, Senhor, enche esse lugar com as tuas águas. Quem precisa de purificação, o Senhor purifica. Quem precisa de reidratação, o Senhor reidrata. Quem precisa de renovo, o Senhor renova. Quem precisa de um rio, o Senhor traga um rio caudaloso, mas traga as águas sobre os corações e responda-nos com águas, com chuva, com a glória do Senhor e com a presença do Teu Espírito Santo. Assim nós abençoamos Teu povo e a Tua igreja, e nós pedimos, Pai, que essas fontes jorrem e fluam sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, a sua semana, e que as águas do Senhor venham sobre a sua vida. Dá um abraço na pessoa perto de você, diga para ela: não desista de procurar as fontes de águas vivas.